Amém? Então, hoje como culto de casal, amados, a gente está crendo na novidade de Deus para a nossa vida, amém? Provérbios capítulo 9, tem umas lições do Espírito Santo para mim e para você. E eu creio que, como a palavra diz, se o Senhor não edificar, aqueles que edificam a casa trabalham em vão, se não, o Senhor não for aquele que edifica, amém? Então, o Senhor é o rochedo da sua casa. Você tem se levantado com a sua família no rochedo que é Cristo, baseado na palavra. Então, vamos ler Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu amo esse texto, amados, e tem várias lições que você pode encontrar de grandes ministros, né, ministrando sobre isso, mas me perdoe se não alcançar a excelência do que você precisa para esse momento, ou que você entenda mais, fica livre. Se você já leu e já entendeu, é bênção para você. Paulo diz que não é nada pesado para ele repetir as mesmas coisas, amém? É segurança para nós. Então a gente vai ler aqui, Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 1 diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Amém? Até aqui. Vamos ler o versículo 9 e o 10. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. E a chave desse capítulo aqui, chave da sabedoria da parte de Deus para mim e para você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do Senhor, ou o conhecimento em algumas versões, o conhecimento do santo, a prudência. Amém? Amados, eu quero pegar desse contexto aqui, essas 7 colunas que, para nós, como casais, como homens e mulheres casados, ungidos, servos de Deus, amém? Mais um casal ali visitando, Adriano, homem de Deus, bênção, rapaz, que bênção vocês aqui. A questão dos 7 espíritos, eu quero falar dessas 7 colunas como manifestação do Espírito de Deus no seu lar, amém? Você é cheio do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo habitando em você e ele vem com uma unção sobre você. A unção dentro, a gente entende que é para a gente frutificar, que nos edifica, que nos sustenta e nos alicerça, mas a unção sobre é para o serviço, para o corpo de Cristo, amém? Então, Deus te qualificou com o Espírito Santo, com toda a suficiência do Espírito Santo. Talvez você não esteja andando na plenitude do conhecimento, mas o Espírito Santo que está aí é capaz de fazer tudo, amém? Então ele te ungiu com capacidade divina de você frutificar e também fluir nos dons. E no contexto familiar, amados, eu creio que o Espírito Santo, ele é a expressão perfeita para nós, do que Deus é, do que Deus tem, do que Deus pode, do que Deus faz através de uma vida santa, amém? Por isso, e a gente vê esse capítulo 9 e a gente sabe que essa sabedoria que saiu falando algo e que edificou a sua casa, ela edificou a casa de uma forma espiritual. Ela é a personificação da sabedoria, ou a sabedoria personificada. Quem é que a Bíblia diz que é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo, que se tornou para nós santificação e sabedoria da parte de Deus. Então, o verbo vivo Jesus, que habita em mim e em você, amém? É a sabedoria de Deus. E nós somos a habitação dele, amém? Você é lar de Deus? Você tem Deus habitando em você? Então, ele edificou você com as 7 colunas da plenitude do Espírito, te dando capacidade de você entender isso. E eu creio nesse movimento aqui para casais, para família, você edificando-se nessas colunas, se sustentando, se baseando na sabedoria do Senhor. Amém?
Vamos ver aqui Jesus também falando sobre uma edificação, né? Mateus capítulo 16, versículo 18. É Pedro falando e Jesus dando a resposta de que sobre uma revelação ele colocaria a estrutura da igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. E no contexto familiar, Deus te fez uma casa espiritual. E a sua casa, a sua família, faz parte do plano de Deus. Ele está falando, vamos ler a partir do momento que Jesus pergunta, no versículo 13 diz, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe e disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A respeito da edificação no Espírito também, vamos continuando. Efésios capítulo 2, a gente está aprendendo sobre como estruturar a nossa casa com a sabedoria que Deus já colocou dentro de nós, amém? Efésios capítulo 2, só para basear o que a gente vai conversar aqui mais para frente. Efésios capítulo 2, do 20 ao 22. Vamos ler do 19, fica melhor, para a gente pegar um pouco mais do contexto. Efésios capítulo 2, do 19 ao 22, diz assim, e assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados, diga, eu sou edificado em Cristo. Diga, o meu casamento está edificado em Cristo. Diga, minha casa está edificada em Cristo. Então, o apóstolo está dizendo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual, em quem? Em Cristo, todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Onde é que o Espírito Santo fez a nova criação? Diga, no meu espírito. Eu fui recriado segundo a imagem de Deus. Então você foi edificado, casa de Deus. A sabedoria de Deus te fez a casa. E Ele edificou em você 7 princípios do Espírito, que você pode buscar dentro de você, com o mesmo Espírito excelente, que habita lá, que Apocalipse fala, os 7 Espíritos que estão na presença do Senhor. Deixa eu ver aqui, Isaías, né, 61. Deixa eu só confirmar aqui se é isso, depois a gente vai lá visitar ele. Não, é Isaías capítulo 11, perdão. Se você encontrou, tem um pouquinho de paciência aqui, que eu estou me habituando à folha fina da Bíblia Nova. Exatamente. Capítulo 11 de Isaías, destrinchando, né, as especificações ou qualificações do Espírito Santo, manifestações dele. No capítulo 11 diz que haverá um broto, um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E no versículo 2 do capítulo 11 diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. É sobre essas 7 manifestações que a gente está dizendo que Cristo
edificou a sua casa espiritual em nós. É sobre essa manifestação do Espírito que Ele colocou dentro de nós, essa capacitação de produzir aquilo que Ele nos chamou para ser. Deus nos chamou para ser exemplos de família, amém? Deus nos chamou para ser modelo para esse mundo perdido. Deus chamou a mim e a você para olhar para a família no mundo e dizer: ei gente, eu sou uma família sacerdotal. Você pode dizer com a sua família, como Josué falou, no final dos dias dele, quando ele viu Israel se corrompendo, ele disse: ei, se vocês vão seguir a outros deuses, que vão, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Amados, Vitória de Santo Antão precisa haver em mim e em você pessoas de uma nobreza tal no espírito, que vão interferir na história e do curso dessa cidade, mas também mudando a vida de outras famílias. Como? Pelo exemplo. Porque você está edificado, amém? Você tem sustentação, você é prudente, você tem um comportamento à altura do seu chamamento. E não era um culto de casais para falar o que é que a mulher se comporta, o que é que o homem se comporta. Amados, se um homem e uma mulher espiritual se comportam bem, tudo vai bem. Sim ou não? Então, vamos continuar. Vamos lá, voltando para o texto base, né? Provérbios capítulo 9. Foi só para a gente pincelar o que seriam essas 7 colunas que o escritor fala que a sabedoria edificou a sua casa. É a mesma base do Espírito, as 7 manifestações do Espírito, né? Glória a Deus. Vamos lá. A gente estava em Efésios. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Você está entendendo que é você a casa e morada da sabedoria de Deus? Você está se vendo nessa posição? Se ainda não, começa a se olhar no espelho, que Deus já colocou a sabedoria aí dentro, amém? Vai se manifestar. 1 Pedro 2, verso 5, diz: e vós também, diga, está falando de mim? Está falando da minha casa? Para ser mais confiante, diga, está falando da minha família. Amém? Oh, aleluia. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amados, quem tem filhos aqui, eu vi que o casal visitante que chegou cedo aí, tem um garotão. Amados, você que é pai, você que é mãe, nós precisamos entender que nós somos o modelo que as nossas crianças vão olhar para conhecer Deus. Principalmente o papai, você tem que ser exatamente o modelo à altura da paternidade divina. Você é canal da expressão de Deus. Você é aquele que vai representar o favor, a proteção, a graça, o apoio, o suporte, a forma de chegar ao sustento. Amém, pai? E você, mamãe, você também é como uma representação do Espírito Santo. É você quem anina. É você quem cuida nos sentimentos quando o papai está fora. É você quem levanta essa estrutura dentro de casa, cobrindo, assistindo com seus dons e talentos. Socorrendo seus filhos e seu marido naquilo que ele não alcança. Por isso que você foi chamada para ser idônea. Foi chamada para ser aquela ajudadora, auxiliadora que corresponde à altura. Quem é o auxiliador na nova aliança? Senão o próprio Espírito Santo. Ele é aquele que nos auxilia em todas as áreas. É Ele que nos ajusta e nos ensina e nos guia toda a verdade, amém? Então, pais, mães, entendam, nós somos representantes da divindade para a nossa família. Nossos filhos têm que olhar para nós e desejar mais de Deus. Amém? E eu estou me colocando na mesma panela, amados. Tem dia que acho que os meus filhos, mesmo já crescidos, olham para mim e dizem: quem é esse cara? Nem crente parece ser. Ou é só comigo que acontece aqui? Tem dia que a gente acorda meio descrente. Então ora por mim. Ora por mim que eu não quero mais errar.
Amém, amados? Eu sei que tem dias que a gente às vezes está naquele clima que parece que Deus não existe. Aí a gente lembra, né? O Espírito Santo faz: ei, rapaz, tu é crente, se orienta. É aí onde a sabedoria fundamentou e vai nos dar o conselho. O espírito de conselho se levanta e diz: olha, não faz isso porque vai dar errado. Não toma essa decisão baseada em emoções porque vai dar errado. É melhor você frutificar, andar em longanimidade, andar em amor, em benignidade, em mansidão, em domínio próprio. Amados, é possível viver. Eu sei do que eu estou falando, como eu sei também como é possível estourar fácil. É fácil ter um pavio curto, diga, mas o meu pavio está sendo aumentado, porque o Senhor habita em mim. Sabe, não é na minha longanimidade, a longanimidade que eu recebi da parte de Deus, como o meu espírito recriado. É o Espírito Santo no meu espírito recriado que me faz frutificar, porque se não estiver ligado nele, eu não dou nada, eu não sirvo para nada. Quem lembra do texto de João 15? Tem que estar conectado na videira, tem que estar ligado na videira. Você pai, você mãe, marido, irmã, noiva, namorado, você que está em casa também, se não estiver ligado na videira, a gente erra. Se não estiver baseado nessas 7 colunas bem fundamentadas que a sabedoria de Deus já colocou dentro, para a gente andar na plenitude do que Deus nos chamou para viver, a gente erra. Sabe, esses textos estão falando sobre edificação espiritual, sobre casa espiritual. A sabedoria de Deus edificou em nós a casa dele. Você acha que Deus era bobo para fazer uma casa que ia cair? Você acha que Deus não contava com as nossas fraquezas? Foi por isso que ele mesmo resolveu vir em carne e nos substituir? Quem está entendendo aqui? É possível o seu relacionamento ser perfeito. Vou dizer de novo porque eu só ouvi um amém. É possível o seu relacionamento ser perfeito. Em quem? Na minha força? Não vai não. Mas na força do Senhor, vai sim. E a gente tem a palavra como princípio de prática, amados. Se você praticar o que o manual está dizendo, você vai funcionar conforme o que te programou, te criou para ser. Filhos que refletem a glória de Deus. E seus filhos, no seu relacionamento, vão ser iguais a você. De fato, a gente aprende no dia a dia a declarar as bênçãos sobre os nossos filhos, sim ou não? Eu mesmo sou de uma família muito antiga, a gente aprendeu que acordou, a primeira oração é para o Senhor, mas aos pais, bênção pai, bênção mãe, e a gente é abençoado de uma maneira simples, né? Deus te abençoe. Alguns declaram mais algumas coisas, mas amados, você acostuma a fazer isso com seus filhos. Costuma declarar sobre eles que eles vão ficar melhor do que você. Declara sobre o futuro deles caminhos de paz e bênção, um sucesso e um futuro certo. Porque aí fora tem muita gente declarando coisas negativas que estão acontecendo. Sabe por quê? Porque poder de vida e morte está na nossa boca, na nossa língua. E Tiago já bem escreveu, né, pelo Espírito Santo, diz que aquele que utiliza bem a sua língua é varão perfeito. Sabe dominar o destino da sua vida. Eu creio que Deus está nos chamando para uma intimidade, para esse tempo de agora. Tantas famílias se torturaram nesse tempo de pandemia, né, de lockdown, fechando junto. Alguns brigaram, alguns separaram. Muita forma de suicídio dentro de família, mas na sua casa vai tudo bem. Porque você estabeleceu o Senhor no centro. Sabe, continue com isso. Continue se edificando no Senhor. E tem mais coisas aqui. A gente vai continuar lendo. Eu tenho mania de soltar o capítulo, mas a gente vai vendo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só confirmar aqui o texto. Acho que é Mateus 22.
No texto de Provérbios está dizendo que a sabedoria gritou nas praças, chamou e convidou pessoas. Isso é uma forma também de exemplificar a evangelização através do exemplo, amém? E Mateus capítulo 22, versículo 3, é a parábola das bodas. E no versículo 3 diz assim: enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Só até aqui para a gente pensar bem sobre esse contexto familiar. Você já viu que você não salva ninguém? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas que você deve evangelizar. E que você não deve ser o ponto de tropeço para que o teu cônjuge ou teus familiares ou teus próprios filhos sejam aqueles que vão repudiar a presença de Deus. Porque você precisa fazer o convite de uma maneira correta. Estabelecidos em Deus, com as 7 colunas do Senhor colocadas em você, espírito de conselho, sabedoria, temor do Senhor, andando em santidade. Teus filhos vão ver o princípio da palavra em você, ou seus parentes vão ver em você, e vão desejar a vida que você tem em Deus. Eu estou literalmente modificando um pouco da estrutura do culto de casais para que a gente entenda. Estamos vivendo novas etapas nessa igreja. E esse é o tempo dos casais da igreja começarem a influenciar casais da cidade. Que seu lar seja um ponto de evangelização para os seus vizinhos. Que teus vizinhos olhem para os seus filhos e digam: rapaz, que menino abençoado, que menina abençoada. Meus filhos, quando crescer, vão ser assim como os dele. Aí você aproveita esse gancho e pesca. E traz eles para a boda do Cordeiro. Para o convite do casamento com o Senhor. De uma união estável com Deus. Amém? Quem está pronto aqui para com sua família edificar essa cidade? Irmãos, estejam prontos. Eu sei que às vezes a gente é acostumado a ir para cultos de casais, onde as pessoas vão falar: ah, veja só a mulher. Eu me lembro de algumas coisas que aconteceram, da gente estar de costas um para o outro, ter que descobrir para ver se o homem notou ou não a roupa que a mulher vestiu. Ah, mas é bom que você note, mas é normal do homem esquecer isso aí. Mas deixa eu dizer para você, nunca deixe de amar, nunca deixe de andar no que Deus colocou no seu coração. Não é questão do que você veste, não é questão de que quanto você está notando se a pessoa está bem ou não, é para você manter essa pessoa bem. Um casamento é assim, num relacionamento de casais é assim. Eu já vi tantas crises passando por aí, eu já vi tantas situações de casamentos destruídos. E amados, eu também tenho o prazer de saber e de ver pessoas que um dia me ensinaram, ainda estão muito bem no seu relacionamento, porque botaram esses princípios da palavra, obedeceram à edificação que Deus fez dentro deles e participaram agora de mostrar para outras famílias que é possível dar certo. É possível criar bem os filhos no temor do Senhor. Provérbios diz que se a gente ensinar aos nossos filhos, caminhando no caminho, mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão do caminho do Senhor. É possível dar tudo certo no seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho. E sabe, amados, quer ver outra coisa que atrapalha? A sabedoria, ela está estabelecida, mas quer ver outra coisa que atrapalha? No relacionamento familiar, a parte de sustento financeiro, a parte financeira mesmo. Isso atrapalha muito no relacionamento. E a sabedoria que está estabelecida em você te faz capaz de gerenciar os bens que Deus colocou na tua mão. E isso reflete, eu sei que reflete. A falta de dinheiro reflete no relacionamento, reflete no casamento, reflete na alimentação, no ânimo das pessoas, reflete em tudo, amados. Eu sei que seu sustento é o Senhor. Eu sei que Jeová Jireh é aquele que te provê em todas as coisas. Mas, amados, a sabedoria que Deus colocou dentro de você, deu para você capacidade de você gerenciar as finanças da sua família. E no casamento, estabelecido na casa de Deus, como habitação de Deus, você vai aprender o que é princípio de dizimar.
Você vai aprender o que é princípio de ofertar. Você vai levar esses princípios para os teus filhos, porque nem todo tempo papai e mamãe vai estar com a renda na mão para dar para os filhos. Mas os filhos vão ser sustentados pelos princípios da palavra. Amém? O salmista, eu acredito que Davi, ele disse, eu já fui moço, hoje sou velho. Mas nunca vi um justo padecer necessidade, ou a sua descendência mendigar o pão. Seus filhos não vão mendigar quando você começa a praticar tudo o que a palavra diz a seu respeito. E no caso de família, amados, se você honra o Senhor com os princípios, não vai faltar proteção para os teus filhos. Não vai faltar, por exemplo, amados, sobre dizimar e ofertar. Muitas das vezes não é um devorador, um ladrão que vai chegar, botar uma arma em cima de você e vai tomar as tuas finanças. Mas uma doença que aparece para minar as tuas finanças, comprando o tempo todo, levando o tempo todo para socorrer, um tempo todo gastando com medicação, e como aquela mulher do fluxo de sangue, né? O dinheiro indo embora, e você sem saber que princípio foi que faltou aqui. Quando a gente honra o Senhor em tudo, em todas as áreas, estabelecidos no que Ele já colocou dentro de nós, sabedoria e luz da palavra vai brilhar diante de nós, e você vai dizer, ei Satanás, eu sou dizimista e ofertante, com isso eu tenho direito de proteção, com isso a minha casa, por causa do princípio da palavra, o dinheiro não vai ser jogado pelo ralo, muito pelo contrário, essa doença vai sair em nome de Jesus, e esse dinheiro que eu investiria em medicação, eu invisto no que precisa para a vida dela, para outras coisas, e a proteção do Senhor sobre a sua casa também estará aí. Aleluia. Eu me lembro, amados, quantas vezes eu vi os meninos padecendo alguma coisa e a gente estava certo com o Senhor, olhava e dizia, ei Satanás, não vai demorar mais essa noite não, acabou. E aconteceu, e Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos com propósito e fé ligados nele, por isso que ele responde. Mas vamos lá, vamos ainda estabelecer esses princípios. Dentro do princípio da sabedoria, além de gerenciar suas finanças, você vai aprender a gerenciar seus sentimentos. Porque Deus é que dá a capacidade para você. Mas está aqui uma pessoa que não gosta muito de gritar, não sei aqui no microfone, na unção. Mas eu não gostava de muita confusão, mas era um pé de briga, viu? Estourado com sentimentos de raiva, e às vezes isso afastava muitas pessoas. E filhos sentem o ambiente. Aprenda com a sabedoria a gerenciar os seus sentimentos. Aprendam a lidar no relacionamento como pai e como filho, e como marido e como esposa, e como mãe também, né? A respeitarem-se acima em honra, preferindo-se em honra, como a palavra diz, né? Porque antes de ser marido ou esposa, ela é filho e filha de Deus. Você já pensou assim? Já pensou que no seu relacionamento, você está lidando com um filho de Deus e uma filha de Deus, mesmo sendo seu marido e a sua esposa? Eu me lembro da primeira vez que eu falei para minha esposa, disse, olha, não olha para mim como sendo o canal da sua vida. Não olha para mim sendo aquele que é o alvo de tudo que você precisa ter. Eu não sou o seu Deus, eu sou seu marido. E você não é a pessoa mais importante da minha vida. Eu me lembro do susto que ela teve. Eu disse, a pessoa mais importante da minha vida chama-se Jesus Cristo. E eu quero que você tenha Ele também como a pessoa mais importante da sua vida. Eu não sou a sua fonte, eu sou um canal de Deus para você. Da mesma forma, você não é a minha fonte de alegria. Você não é a minha fonte de amor. Você tem amor, você pode fluir amor para cá, mas você é canal de Deus para a minha vida. E quando nós entendemos isso, amados, já fazem 26 anos. Para quem pensava na separação em 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, as crises dos anos, né? Com Cristo no barco vai tudo bem. Você vai ver essas crises chegando, mas você vai olhar e honrar a pessoa que está do teu lado, como aquela a quem Deus colocou como aliança da mocidade. Quem lembra disso aqui?
Malaquias fala que os sacerdotes estavam sendo rejeitados diante de Deus, porque eles estavam principalmente quebrando a aliança com a esposa da sua mocidade, a mulher que eles tinham aliança. Sua família é sacerdotal. Sua casa é uma casa sacerdotal. Se você tem Cristo habitando no seu coração, você não é simplesmente um marido normal. Uma pessoa que tem Deus no coração não é normal. Não é natural. Ela é sobrenatural. Nós precisamos entender e viver isso de dentro para fora. Nossa vida não é mais regrada pelo que vemos, pelo que sentimos. Podemos ver e podemos sentir porque foi Deus quem estabeleceu isso em nós. Foi Ele quem colocou os sentidos no corpo humano. Mas a nossa vida agora é viver pela fé. É chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. Por exemplo, tem dia que a gente está quase pulando no pescoço de alguém, né? Mas ao invés de pular no pescoço dele e dizer, ô abençoado. A gente tinha a esposa do pastor Robson aqui, ela costumava sorrir, um sorriso maravilhoso, dizia, isso é um santo, né? Ô abençoado. Ela dava aquele sorriso lindão, mas ela falava aquilo e a gente percebia que a gente passou do limite com ela. Ô santo, a gente, opa, peraí, vou pedir logo perdão à esposa do pastor, porque está dando algo errado aqui. Mas amados, se a gente parar para esse princípio, de não abrir a nossa boca para murmurar ou falar mal contra. Já pensou sobre isso? E você chamar aquilo, mas eu não estou vendo, quem disse que você não vai ver? Fé chama. Fé traz, fé consegue ver o invisível. Se seu casamento está ainda dando algumas arranhadas no tratamento, fica tranquilo. A Bíblia diz que o homem com seu amigo fica se afiando. Afiar tem atrito. Mas lembra que não vai doer se você também considerar que a pessoa que está do teu lado é uma com você. Se você entender pela sabedoria que Deus estabeleceu em você, a capacidade de tudo suportar, de tudo crer, de não levar o mal em conta, mas pagar o mal com o bem. Tem uma pergunta que a gente sempre ouve nos também cultos de casais. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Mas ele que errou, ela que errou. Ei, você quer ficar com a razão ou você quer modificar essa situação? Você quer andar em paz ou ter razão e ficar emburrado? Tem um pastor que é parceiro nosso, congregação também de Zona Norte, o pastor Daniel Oleiro. Ele estava ministrando para casais com um rolo de papel higiênico desse tamanho. E a ministração era sobre essa diferença de quem gosta de puxar pela frente ou puxar por trás. E isso gerava briga em relacionamentos. E ele, para ser bem chamativo, né, o exemplo dele foi ele andar com um rolo de papel higiênico para cima e para baixo no púlpito. Mas, amados, você já percebeu que tem gente que se incomoda com isso? Deixa eu te dizer, eu fui criado totalmente diferente da minha esposa. Minha esposa muito diferente de mim. E eu sei que na sua casa, por mais que você e seu marido se gostem, vocês foram criados de forma diferente, sim ou não? Vai ter conflito. Vai ter um dia que você gosta do pão assado assim, e não gosta que queime embaixo, só queime em cima. Um dia alguém vai estar acordado, meio com mau humor, e vai dizer, não quero mais falar com você, por causa de uma coisa simples. Normalmente a nossa educação traz a nossa cultura de vivência. E talvez o que seja muito ofensivo para um, não é ofensivo para outro. É nesse equilíbrio que Deus quer que a gente viva. Que a gente aprenda a honrar a vida um do outro. Porque Deus já nos edificou casa espiritual. A gente deve conhecer sim um ao outro, e a Bíblia diz que a gente, como marido e mulher, não deve se negar um ao outro, na questão física. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia também diz, se não me engano em 1 Coríntios,
Paulo falando sobre os irmãos espirituais de Coríntios, ele disse que a ninguém ele mais conhecia segundo a carne. Por que não mais segundo a carne? Porque segundo a carne, aquela igreja de Coríntios, que era tão poderosa em dons, também era muito menino carnal. Que ele disse, olha, eu não pude falar mais a vocês como espirituais, mas sim a carnais. Porque vocês têm dissensões, brigas entre vocês. Lembre-se disso. Você, marido, você, mulher, você não conhece simplesmente ele no dia a dia que convive, ou ela no dia a dia que você convive. Vocês são espirituais. E essa é a verdade que importa. O que muda de dentro para fora o nosso comportamento é o quanto a gente está pegando da verdade, do princípio o marido, a mulher que não se submetia. Eu vou impor. Não é questão assim. O princípio não é esse. Você consegue praticar o que a palavra diz. Você se submete com a última palavra, em concordância. A submissão que você vai ter que sofrer é submeter na concordância, pelo amor. O que é que vai ser melhor para você, mulher? Discutir o tempo todo, ou você abrir mão de um pouco do seu direito, para ver o prazer do outro também sendo satisfeito? Mesma coisa o marido. Eu decido. Calma. Pergunta para ela. Porque agora você não é um só. Vocês são um. Olha que conta maravilhosa o Espírito faz, né? 2 se tornaram um. Glória a Deus pela sabedoria do Espírito Santo. Eu sei que tinha gente mais capaz, mais apta para te trazer luz sobre esses assuntos, principalmente na área de psicologia, tá lá, de Lucas está lá por trás, né? Pode te ajudar muito, pastor de Lucas. E eu aconselho você, amado, se você puder procurar pessoas que têm na área profissional entendimento, mas procura um crente. Principalmente porque ele vai te levar sempre para o princípio da palavra. Eu sei que famílias fortes é o projeto de Deus. Família foi sonho de Deus. Foi Deus, desde Adão e Eva, que inventou esse negócio de família para dar certo. O pecado entrou e deturpou a imagem de família. Mas você e eu, em Cristo, fomos chamados para a nova realidade de demonstrar para esse mundo aí fora que nós somos um sucesso. Que nós somos capazes de frutificar frutos de justiça em todas as áreas da nossa vida. Que nós somos capazes de multiplicar esse conhecimento através da prática. Sabe, eu já vi pastores, homens de Deus partirem para o Senhor. E suas esposas pouco depois, né? Porque eles eram tão parceiros no Espírito, tão parceiros no dia a dia, que acho que um sem o outro não funcionaria. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua vida, um tempo de abundância tal no Espírito, onde você consiga viver as verdades que Deus já estabeleceu para você. Eu sei que você tem promessas da parte de Deus. Amados, Deus não esqueceu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Vai acontecer na sua casa conforme você tem orado. Vai acontecer na sua casa. Sabe por quê? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Por que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Porque ele agora não está mais como um pecador, primeiro pagando o preço do pecado, porque o pecado já foi pago, o preço já está pronto, você foi justificado em Cristo, e por meio de Cristo, nós temos toda a sorte de bênçãos em Deus. Amém? Eu creio que esse era um tempo que Deus queria para mim e para você. Eu queria ter mais tempo para a gente buscar mais coisas aqui, mas o relógio é contra nosso ministério da pregação. Amados, você entendeu um pouco do que Deus estabeleceu você como casa dele? E que ele estabeleceu princípios. Deixa eu te recomendar. Pega esse texto de Provérbios, capítulo 9. Estuda ele literalmente, buscando entender cada coluna dessa que o Espírito Santo tem. Leia o capítulo, o contexto.
Leia, se quiser, também dessa forma como eu fiz, buscando um paralelo para as manifestações do Espírito Santo. As multiformes ações do Espírito Santo, como em Isaías capítulo 11. Isso está em você. Essa capacidade de discernir, de compreender, de falar certo, de decidir certo, está dentro de você. Aleluia. Eu creio que aqui todos são crentes, amém? Todos cheios do Espírito Santo, todos sarados e curados. Você pode ficar de pé agora. Eu penso que esse tempo é um tempo do marido e esposa orar juntos. Você pode declarar algo para sua esposa, e sua esposa orando por você. A Bíblia diz que onde há concordância, há uma concordância nos céus. Quando um homem e uma mulher, principalmente casais que são parceiros mesmo do dia a dia da vida, eles concordam em dar certo, e eles dão as mãos e oram juntos. A Bíblia diz que um bota 1000 para correr, né? Na velha aliança. Amém? Vem cá, Neide.